Boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar a dar sequência às nossas palestras a respeito de determinados assuntos médicos. Falaremos hoje sobre a parte de obesidade. A obesidade, hoje em dia, é um problema de saúde pública no Brasil. Vem aumentando desde 2006 até agora, nós tivemos um aumento de 60% na obesidade no Brasil. Esse aumento de obesidade se deve pelas transformações nutricionais que ocorreram nos últimos tempos. A melhora da condição econômica da população, a melhora da parte nutricional tem feito com que as pessoas passem a usar determinados alimentos extremamente energéticos e extremamente calóricos e por isso vem aumentando a obesidade. Ele tornou-se um problema de saúde pública porque, associado à obesidade, ele veio um número enorme de doenças associadas a esse tipo de alteração metabólica, tais como a hipertensão arterial, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, a diabetes 1, a diabetes tipo 2, as alterações que a gente chama de dislipemia, de colesterol e triglicéridos elevados, a esterilidade em mulheres. As mulheres, quando têm um índice de massa corpórea acima de 40, ele diminui a fertilidade e a atividade sexual é reduzida. Câncer começa a aparecer com mais frequência, doenças do aparelho esqueléticos, como lesões de joelho, lesões do quadril, lesões da parte da musculatura esquelética do pé, ela começa a aparecer, varizes, a apneia noturna, a pessoa passa a roncar exageradamente, problemas cardíacos e inúmeras outras. Então nós consideramos, quando a pessoa muito bem indicada, quando muito bem definida, a cirurgia bariátrica é uma grande opção. E hoje em dia nós temos excelentes cirurgiões bariátricos no Vale do Paraíba. São inúmeros cirurgiões, e eles são excelentes e magníficos operadores, realizam isso com índice de complicação bem baixo, menos do que 0,5% de mortalidade, como qualquer outro tipo de cirurgia. Então, por isso, eles merecem o nosso respeito e a nossa admiração. O cirurgião bariátrico, ele se caracteriza predominantemente por ser uma pessoa extremamente capaz para realizar o ato cirúrgico. Ele é competente, suficiente para fazer um bom diagnóstico, levar o paciente à cirurgia, fazer uma brilhante cirurgia e trazer o paciente são e salvo de volta, sem nenhuma complicação. Como eu mesmo disse, a incidência de complicação é 0,5% no ato cirúrgico. O período de internação varia de 24 até 72 horas. No pós-operatório, ele é uma pessoa que exerce a atividade dele cirúrgica, mas no pós-operatório existem inúmeras alterações e que deve ser corrigido por pessoa que tem competência e pessoa que tem conhecimento suficiente dessas áreas para poder corrigir as alterações decorrentes da cirurgia bariátrica, que podem ser inúmeras. Uma grande parte não apresenta nenhuma alteração. E o cirurgião, ele é muito competente, ele é extremamente competente no ato cirúrgico, mas no pós-operatório necessita de um clínico para poder avaliar essas alterações. Então, hoje vamos responder uma pergunta que é frequente. As pessoas chegam na clínica e perguntam: eu fiz uma cirurgia bariátrica, emagreci 20, 30, até 40 quilos, eu estou me sentindo muito bem, mas eu estou com um problema que está me criando um problema social, que é a formação de gás. Eu tenho muito gás. Então, por que eu estou tendo esse gás? Aí eu estou tendo problemas de relação, de problemas relacionados ao meu trabalho. Às vezes a quantidade de gás é tão grande que às vezes eu solto sem querer, outras vezes os gases são fétidos que me criam um problema social, não só no meu trabalho, mas também na minha casa, com o meu marido ou com a minha esposa. Então eu gostaria de saber por que eu tenho essa quantidade de gás. Quando você faz a intervenção cirúrgica, a cirurgia do bypass gástrico ou a gastrectomia vertical, você altera a mecânica do estômago. No estômago, ele tem o ácido clorídrico, ele tem a pepsina, que são substâncias que existem no estômago, não só para fazer digestão, como é importante, mas para também defender o seu organismo. Então, por exemplo,
eu ingiro uma certa quantidade de alimento, e esse alimento, por exemplo, um vegetal, uma fruta, uma salada, ali tem grande quantidade de bactérias. O ácido do estômago, ele destrói essas bactérias, a pepsina do estômago destrói, e esse alimento passa para frente, chamado duodeno e jejum, estéril. Quando você faz essa intervenção cirúrgica, você reduz o tamanho do seu estômago, consequentemente, não tendo ácidos, as bactérias permanecem vivas e passam para o intestino delgado, onde que é a absorção dos alimentos, vivas, e elas fazem uma colonização do intestino delgado. Para vocês terem uma ideia, o intestino delgado ele tem uma população pequena de bactérias, porque é uma área de absorção, então não pode ter muita bactéria porque interfere na absorção. Quando essas bactérias vivas passam para o intestino delgado, elas ocupam uma área extensa do intestino delgado. O intestino delgado tem 6 metros, então ela coloniza o intestino delgado, dificultando a absorção dos nutrientes tais como o açúcar, o leite, o glúten e outros alimentos. E essas bactérias, essa população de bactérias aumentada no intestino delgado, eles produzem gases em quantidades, tais como o gás carbônico, que é absorvido, o metano, o sulfídrico, o butírico, a amônia, o aldeído acético, outros gases orgânicos, e com isso existe uma produção acentuada de gás, que aumenta a barriga fica estufada, faz barulho, que às vezes as pessoas do lado podem até escutar, e esses gases, pelo excesso e pela colonização do intestino delgado, eles não são absorvidos no intestino delgado, indo para o intestino grosso, onde, no intestino grosso, eles são eliminados pelo reto, e ao ser eliminado pelo reto em grande quantidade, entendendo? Ele cria um problema social, um problema psicológico muito grande, porque uma grande maioria desses gases são gases orgânicos e são muito fétidos. Então, essa alteração é muito comum. Para isso, existem medicamentos adequados para poder fazer essa diminuição dessa colonização de bactérias no intestino grosso. Mas, cada caso é um caso. Cada caso é um caso porque existem tipos de cirurgia e cada uma deve ser avaliada dentro do critério da técnica operatória e, em consequência disso, nós podemos chegar a uma conclusão e resolver o problema dessa pessoa com medicamentos adequados e corretos. Então, é muito comum, concluindo, que esse gás, é produzido por uma alteração da flora intestinal do intestino delgado, que nós chamamos microbiota. Então, há uma necessidade de uma correção dessa flora para diminuir os gases. Então, hoje nós falamos sobre os gases. No próximo assunto, nós provavelmente devemos falar sobre as deficiências vitamínicas decorrentes da cirurgia bariátrica. Meus agradecimentos a vocês, muito obrigado e um bom dia para todos.